Nós vamos, nesse momento, fazer o período de reflexão para a gente levantar, né, fazer uma breve análise nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 1 ao 13. Nós vamos ler o texto em 1 Coríntios, diz assim, olha: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais todos estiveram na nuvem, todos passaram pelo mar, ter sido todos batizados assim na nuvem e no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram do mesmo manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por ter ficado prostrado no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Amém. Diante do texto que nós vamos abordar, a gente vai levantar três experiências, né? Três perspectivas, a minha, a de Samuel e a de Bruno, convergindo dentro da escritura e trabalhando numa aplicação básica para nós e para o ouvinte. Primeira coisa que a gente tem que levantar é que o texto diz que todos realmente passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos comeram e beberam, comeram do manjar e beberam da água espiritual, todos, né? Entretanto, a gente vê que essa passagem pelo Mar Vermelho, Bruno, ela simboliza a libertação do povo de Israel. E eu queria que nós estivéssemos realmente pensando que aquele povo saíram do Egito, mas podemos dizer que o Egito não saiu deles, né? E essa passagem do Mar Vermelho é uma ruptura da posição de escravo para a posição de alguém que seria liberto, né? E essa seria uma ruptura do passado. E, entretanto, eles, antes de chegar ao alvo, que era a Canaã Celestial, ele teria que passar justamente pelo deserto, né? E é justamente isso que eu queria levantar, que o texto deixa bem claro que todos tiveram essa experiência, tanto da passagem, ou seja, da aparente libertação, ao passar o Mar Vermelho, ao sair do Egito e ir em direção a Canaã. Todos tiveram realmente a experiência da proteção com a nuvem, como é que diz, com a coluna de fogo, que simboliza a proteção. Essa passagem também remete à figura do primeiro sacramento para nós evangélicos, que é o batismo, e também a questão do manjar e a questão da pedra espiritual, que era Cristo, tem simbolismo do corpo e do sangue de Cristo, que é o segundo, sacramento, que é a ceia, a comunhão. O que é que a gente pode ver aqui? Que essas pessoas, ao sair do Egito, elas tipificavam, né, aparentemente um crente, né, enquadrado dentro dos parâmetros religiosos. Mas a gente vai saber lá na frente se a religiosidade enquadra o crente na santidade e, consequentemente, na salvação. Ou melhor dizendo, na salvação, que redunda na santificação, não é? E aí, assim, é essa a minha proposta de início, a gente saber que a experiência não significa salvação. Alguém pode ser, porventura, ter experiência de libertação, de possível libertação, ter experiência de possível convivência na comunhão, porém não ser salvo. E é algo até frustrante para muitas pessoas que acham que experiência é prova de salvação. E eu queria que o Samuel trouxesse também sua visão dentro da ótica do texto, né? Situasse o ouvinte de forma bem sucinta e depois a gente abordasse a primeira perspectiva de você em cima do texto. José Maria, irmão Bruno,
Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação do nosso irmão Marcelo, que estava falando aqui conosco. Mandar um abraço para os ouvintes, filho da nossa irmã Bebé. Queria agradecer, Marcelo, que Deus abençoe sua vida, lhe dê força e graça. Em nossa mensagem de hoje, amados ouvintes, nós queremos trazer, como o pastor já muito bem falou aqui, explanou para a gente. Paulo aqui escreve uma igreja que tinha muita experiência, pastor. Era uma igreja que ela via visivelmente o agir de Deus. Aquela igreja, a igreja de Corinto, é uma igreja que passava pelo que Israel passou e Paulo atenta para isso. Por isso que ele começa já falando: irmãos, não quero que ignoreis. Um imperativo, preste atenção nisso. Preste atenção que já aconteceu o que está acontecendo com vocês. Havia um povo que Deus havia chamado, não eram incrédulos, era o povo de Deus, o povo que Deus se revelou. E Deus mostrou aparentemente a ele tantas experiências sobrenaturais, né? Eles foram guiados, como o senhor muito bem disse, pela nuvem. Não estava falando de experiências ordinárias, mas justamente o extraordinário de Deus. E ainda assim, aquele povo, Paulo vai dizer lá na frente que, entretanto, Deus não se agradou deles. Mas, de fato, as experiências não garantem, o nosso primeiro ponto é esse, não garante que nós pequemos. Não é porque nós temos experiência que nós não somos pecadores, nós somos de fato pecadores, somos dependentes da graça de Deus. Não é porque temos algum dom, ou porque vemos Deus agir, não é porque temos o dom de curar alguém, ou o dom de pregar, que nós somos melhor do que os outros. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as experiências não garantem, como o senhor muito bem disse, não tratar melhor disso, mas elas não garantem, segundo Paulo, a salvação da vida da gente. Não é porque nós temos experiência, porque nós temos méritos, mas é unicamente porque Cristo um dia morreu por nós na cruz do Calvário, porque Ele verteu o sangue dele e só o sangue dele podia pagar a nossa vida. Como nós sempre falamos aqui, o pecado destruiu nossa vida. O pecado ele arruinou e nós, como pecadores, merecemos a ira de Deus, vai dizer Paulo a Efésios. Filhos da ira, merecemos o inferno, a condenação, mas Deus por graça nos salvou, nos redimiu e nos trouxe a viver uma vida em santidade. E essa experiência acompanha isso, mas não é prova de que se nós estamos nela, estamos salvos. Eu lembro, pastor, do que o Senhor Jesus falou, da prova do joio e do trigo. Que ele falou que parecem os dois, crescem os dois, mas um ainda assim não é trigo, não é bom, não foi convertido. E há muitas pessoas na igreja, e aí é o alerta para mim e para vocês, será que nós não somos esse tipo de crente hoje? Que estamos vivendo a partir somente da experiência. Né, pastor Zé Maria? E eles crescem misturados, né, Samuel? Não tem como a gente tirar, não tem como eu ver. Isso é uma coisa que é algo que é no coração. Não tem como a gente fazer uma triagem, uma inquisição santa. Isso é uma coisa que você deve analisar no seu coração. Será que você está inteirado e confiante no que Cristo fez na cruz do Calvário e somente nisso? Será que quando você lembra da sua conversão, você lembra de algum culto no domingo, se você vai lá na frente e foi aquela alegria toda? Tudo bem, isso é importante, mas mais do que isso é você entender que, apesar disso, há algo muito mais importante, que é o Evangelho. O que sustenta a igreja não é as promessas, não são as bênçãos de Deus, mas é o Deus da bênção e você precisa atentar para isso. O melhor de Deus, como o senhor muitas vezes fala, pastor, já veio. O melhor de Deus não vai vir ainda. Já veio, foi Cristo Jesus encarnado, o Verbo se fez carne. Finalmente, Bruno, Ele está entre nós. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive para todos sempre. E é isso que os crentes precisavam entender, que a mensagem do Evangelho, ela era loucura, e é loucura ainda, mas ainda assim, para a gente que crê, ela é poder de Deus. Amém. Amém? Eu queria que Bruno também trouxe a sua participação, Bruno, diante do texto exposto ao ouvinte Boas Novas. Amém. Foi muito interessante e pertinente o que o Samuel falou, né? Porque a gente vê que nesse contexto aqui da carta que Paulo fala aos Coríntios, né? Que aquela igreja, né? Que era uma igreja de Deus e que realmente conhecia o Evangelho, eles se achavam dotados de alta espiritualidade, né? Eram vaidosos, era o quê? Mas Paulo dizia para eles, mesmo vocês conhecendo a Deus da forma que vocês se acham, vocês eram carnais. Então, eles conheciam a palavra de Deus não era há pouco tempo. Era muito tempo. E Paulo vai dizer, vocês sabem aqui, esse exemplo de Israel, Deus estava guiando o povo de Israel. E aquela nuvem era a presença de Deus diretamente para eles. E eles viam a nuvem. E aquele povo conhecia Deus de uma forma surpreendente, né? E mesmo assim, aquele povo ali era reprovado por Deus. A gente vê tantas maravilhas, tantos milagres que Deus fez para aquele povo, né, naquela travessia, mas eles não reconheciam. Mesmo diante de tudo isso, eles às vezes esqueciam que realmente era Deus que provia o alimento, né? E às vezes se apegavam mais ao alimento do que ao próprio Deus. Então, quando a gente olha
esse texto aqui, a gente fica pensando que, às vezes, a experiência que a gente tem espiritual na vida da gente, na vida da igreja, o tempo de crente, ou o tempo que você acha que sua religião, você está dentro dela, vai lhe salvar de alguma coisa, você está totalmente errado. Porque o tempo que a gente tem com Deus não significa que a gente vai ser salvo, não. Então, quando a gente olha para o texto, Paulo está querendo dizer, olhe, a experiência com Deus, ela tem que ser de coração. A salvação vai partir do que? Unicamente da graça. É você reconhecer que você é pecador e não esquecer disso. Então, Paulo está querendo dizer isso, né? E esse texto ele é pertinente, como o pastor Zé Maria falou, que ele vai remeter aos sacramentos, né? Quando o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 2, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, o grande líder aqui desse momento aqui era Moisés. E a gente vê que na Bíblia Moisés era um tipo de Cristo. Ele simbolizava Cristo. Ele não era Cristo, mas ele era já era uma referência para o Cristo que viria, né? Uma sombra. Então a gente vê que eles eram batizados a partir ali de Moisés. Não Moisés não seria o batismo assim completo, né? Como a gente acha. Mas tipificava Moisés. E a gente vê no versículo 3, todos comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual que remete à Santa Ceia. Então a gente vê que eles tinham tudo que a gente tem hoje e mesmo assim esqueceram da presença de Deus, não é? É verdade. Assim, eu queria também levantar também essa pode ser, o próprio Jesus deixou bem claro, né? Se pegar o livro de Mateus, nos 7 primeiros capítulos, ele mostra essa questão. Mas, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, não falamos nova língua, nós não fazemos grandes sinais de prodígios. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, né? Ou seja, pessoas que se achavam dotados de experiência, achavam que eram salvos e automaticamente eram perdidos, né? E é justamente isso que a gente tem que pensar, né? Que experiência não torna ninguém salvo. Deus pode usar alguém, né? Os próprios judeus chegaram diante do Senhor, dá-nos um sinal se tu és o Messias. A Bíblia diz, os judeus pediam sinais, ou seja, pediam coisas transcendentes, milagres. Os gregos pediam o quê? Sabedoria. Por natureza eles gostam, né? Aí eles nem darei o quê? Nem o sinal a gregos, nem a judeus. O sinal que eu vos dei é o sinal de Jonas. Ou seja, vou morrer, mas o terceiro dia vou ressurgir. Aí assim, muitas pessoas vão para a igreja, não, eu vou para tal igreja porque lá eu vejo cego vendo, eu vejo alguém fazendo isso. E muitas dessas coisas até um charlatanismo. E eu também não descrevo que Deus pode fazer milagre hoje, mas nenhum milagre autentica salvação, nem em mim, nem em ninguém. A salvação, não, eu vou para a igreja porque tal campanha eu vou obter vitória. Não, eu vou para a igreja porque eu preciso ser redimido por Cristo, o único capaz de fazer o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação. A igreja de Corinto é a tipificação da nossa igreja hoje, uma igreja mística que dá mais ênfase aos sinais do que o Senhor dos sinais, mostrando que o próprio inimigo das nossas almas, ele é capaz de fazer sinais falsos, fraudulentos, para conduzir muitos ao inferno, né? E não pense, meu ouvinte, boas novas, que o diabo vai enganar você dizendo que é diabo. Ele vai enganar dizendo que é um pastor, que é um padre, que é um santo. E por trás de tudo aquilo ali tem uma entidade demoníaca. É difícil dizer isso, Samuel, Bruno, mas isso é uma realidade, porque as pessoas pensam que o diabo vai dizer, eu sou Satanás, luz com... Não, ele vai vir transfigurado da vida como anjo de luz. E a gente precisa ter o discernimento diante de tudo isso. E aí eu já vou encerrando aqui, para a gente entrar na aplicação, onde o texto é bem enfático, que todos foram batizados, como a gente já disse, todos passaram pelo mar, todos comeram e beberam do manjar e beberam da água espiritual. Aí o verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Olha aqui a dureza, Samuel, mas Bruno, dessa palavra. Entretanto, é um choque, é algo antagônico. Diante de tudo que da totalidade, entretanto, Deus não se agradou da maioria. E aí eu digo a você, Deus, não pense que Deus vai se agradar da maioria. Deus sempre trabalha com a minoria. Não pense você que a igreja de Deus sempre será a maioria. Não, sempre será a minoria. A igreja escolhida, a igreja eleita, a igreja triunfante, sempre será a minoria.
Porque Israel foi a minoria, chamou Israel, mas nem todo Israel de fato era salvo, era israelita. E aí eles se gabavam de ser israelita e Deus disse, olha, Jesus deixou bem claro, né? Eu posso suscitar dessas pedras filhos de Abraão. E aí eu queria que nós entendêssemos isso, porque eu encerro já dizendo, Samuel, olha, que a religiosidade sem a santidade, né? Não é a religiosidade, e sim a santidade que agradava aos olhos do Senhor. A religiosidade se baseia na ação do homem. A santidade se baseia no mérito de Cristo. O povo de Corinto era um povo religioso, porém não era um povo salvo e consequentemente santo. E aí eu digo aqui a você, para você ser santo, antes você tem que ser salvo. Agora não maqueie a condenação com religiosidade, porque isso vai resultar em condenação eterna. Eu queria que o Samuel encerrasse já, encaixando essa perspectiva aí, né? E deixando bem claro, um discurso duro, que ele começa dessa bancada aqui, de Zé Maria, de Samuel, de todos os que estão aqui a fazer esse estúdio, e resulta e ecoa ao ouvinte que está, seja ele católico, espírita, seja ele evangélico, seja o ateu religioso, mas eles têm que entender que ele tem que fundamentar a sua vida de santidade nos méritos de Cristo. E só existe santidade se antes precisa haver salvação em Cristo Jesus. Amém? Zé Maria, quando fala no verso 5, é muito duro que Paulo fala que Deus não se agradou deles, porque era o povo que Deus tinha chamado. Aí você pode pensar, será que Deus mudou de opinião? Será que eles perderam a sua salvação? Não. Quer dizer que eles nunca foram salvos. João fala muito bem isso, né? Não era dos nossos, porque se fosse, teria permanecido conosco. Mas nunca foram dos nossos. Só um momento, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Nunca deixaram de ser egípcios. Assim, prova de que queriam voltar atrás e constituir outro líder. Justamente, e Paulo vai citar aqui alguns pecados que esse povo mostrou que eles nunca foram salvos. Olha só, eles cobiçaram, foram idólatras, eles fizeram imoralidade, colocaram o Senhor à prova e murmuravam. Quantos crentes você conhece e muitas vezes acabam respingando em nós, praticamos isso aqui, que são marcas não de crentes, não de santos, mas marcas de incrédulos. E aqui é um diagnóstico para a gente, para a igreja brasileira. Alguém já disse, pastor Zé Maria, que a igreja precisa se arrepender e voltar à Escritura Sagrada. O que Caleb e Josué tiveram e ficaram não foi outra coisa senão permanecerem com a promessa de Gênesis 3,15, que Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e assim veio Cristo. E a nossa igreja, a igreja congregacional, já vou terminar minha fala também, ela tem pregado isso. Ela tem pregado e tentado buscar pregar que só Jesus Cristo é o único e suficiente caminho e o único mediador que pode levar você ao céu. Suas obras não podem, sua experiência não pode, a sua religiosidade não pode fazer isso, levar você ao céu por suas obras, mas só Cristo e esse crucificado. As experiências não querem certeza de salvação e não temos motivo para pecar, porque Paulo vai dizer que Deus, a gente não leu, mas o desfecho dessa história toda é que Paulo vai dizer que Deus não tenta a gente amar nas nossas forças. Então aquele povo de Israel, ele usava desculpa para pecar, Bruno, mas de fato nós não temos motivo para pecar. Nós temos motivo para nos alegrar em Deus, regozijar nele, e ainda que venha a tentação, resistimos a ela. Lutero falava pra gente, eu sempre falo isso pra nós, pastor, que a gente não pode impedir que o passarinho voe sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir, pela graça de Deus, que ele faça ninho. É a tentação e o pecado. Nós vamos ser tentados, sim, como esse povo foi tentado, mas nós podemos e nós devemos não pecar. Bruno, amém. Complementando o que Samuel está dizendo aqui, que realmente quando a gente olha para essa igreja aqui, eles achavam que as suas obras eram suficientes, né, para Deus. E quando Deus olha para esse povo aqui, né, e Paulo vai fazer esse alerta, né, no versículo 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa está de pé, veja para que não caia. Apenas pense, não é que eles estavam de pé, apenas pense para ver que realmente você não está de pé. Então, que isso é um alerta para a gente. Que às vezes a gente olha para nós e diz: eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo que aparentemente o povo acha que eu faço e que acha que para Deus tudo é suficiente. E não é.
Isso é o religioso, né, Bruno? É o religioso que, na verdade, assim, se acham agradável. Estão no céu já. No Chegou céu, no né? céu. Quantas pessoas, vamos supor, crente que acham que por ser dizimista já garante a salvação. E pessoas espíritas porque dão uma feira, porque faz uma... E aquela caridade vai conduzi-la à salvação. Isso a Bíblia diz que é trapos de imundícia. Nossas obras diante de Deus não têm validade nenhuma. E é dessa forma que a gente tem que encarar. Posso prosseguir aqui? É verdade. E tudo isso que a gente, como ele falou aqui, não passa de trapos de imundícia, né? Então a gente, nesta manhã, a gente tem a oportunidade de pensar mais sobre nós, né? Porque a gente não está se isentando de nada aqui nesse momento, nesta manhã, né? Somos crentes, assim como você Então, que está nos ouvindo. Né? Somos dependentes da graça de Deus, quanto todo mundo é dependente. Então, que a gente veja para esse exemplo de Israel, para esse exemplo da igreja de Coríntios, que nós não somos nada e precisamos de Jesus Cristo diariamente, todos os dias de nossa vida. Amém. Interessante. Resumindo tudo, é aquele que a gente sempre diz, né? É miseráveis falando para miseráveis. Somos salvos pela graça, né? Vivemos pela graça, haveremos de entrar no céu pela graça. E o que a gente mais vê hoje é alguém barganhar o evangelho, né? Vamos para tal corrente, mas a corrente tem que ter o dinheiro. Vamos para tal... Mas, enfim, a igreja cristã evangélica, ela não se baseia em mérito humano. Ele não se baseia em barganha. Ele se baseia nos méritos de Cristo. Em síntese, não dê ênfase à figura da religiosidade, mas da santidade. Santidade só se vê em salvação nos méritos de Cristo. A Ele seja a honra, glória para todos sempre. Deus abençoe.